Se tem uma coisa que a franquia Sonic faz bem, é criar vilões que escalam absurdamente em poder. Começando com ameaças quase pé no chão e chegando em entidades que simplesmente desafiam a própria existência. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Os 7 níveis de vilões do Sonic, organizados por escala de poder, impacto e ameaça real ao mundo, ou até ao universo inteiro do Sonic. No nível 1 a gente começa com o mais baixo dessa escala. Esse tipo de vilão não é poderoso fisicamente nem tem habilidades absurdas. O perigo dele vem da manipulação, da influência e do controle indireto. É o tipo de ameaça que depende de inteligência e oportunismo, não de força bruta. O Clutch dos quadrinhos IDW do Sonic, por exemplo, atua mais nos bastidores, mexendo com recursos, alianças e situações para se beneficiar. Ele não vai sair destruindo cidades com as próprias mãos, mas pode muito bem causar caos ao controlar quem tem poder de verdade. Eu acho que até um humano conseguiria vencer ele na porrada. O Eggman certamente conseguiria. Esse é o tipo de vilão mais bucha do Sonic, mas ele existe. Outros exemplos desse tipo de vilão incluem o Mimic dos quadrinhos IDW. Subindo um degrau no nível 2, temos os vilões ativos, mas ainda dentro de uma escala relativamente limitada. Representando aquele tipo de antagonista que pode dar um pouco de trabalho individualmente, causar problemas pequenos ao Sonic, mas não chega perto de mudar o destino do mundo inteiro sozinho. Um exemplo claro disso é o Fang, um Gerboa perigoso, armado, imprevisível, que sabe se virar em combate, mas ainda está longe de ser uma ameaça global. Por isso que ele tem os hooligans com ele e precisa de um veículo para se movimentar. Mas nem assim ele é uma ameaça tão grande. O Sonic clássico sozinho já dá conta dele. No nível 3, a gente já entra no território de ameaça global. Esse é o nível onde o vilão consegue, de fato, colocar o planeta inteiro em perigo de forma consistente. E a coisa começa a ficar séria com o Dr. Eggman, que não é tão poderoso fisicamente, mas compensa isso com inteligência absurda, tecnologia avançada e exércitos inteiros de robôs. Ele constantemente coloca o mundo em risco com suas criações, seja com armas, máquinas gigantes ou planos de dominação global. O único motivo que ele não está nas partes mais altas da lista, apesar de ser o vilão principal da franquia, é porque os seus maiores planos envolvem ele invocar uma entidade cósmica para fazer a maior parte do trabalho. Não desmerecendo ele consegue criar um monte de robôs em larga escala. Tem até vezes que ele cria um robô poderoso, como o Egg Wizard, que é capaz de ameaçar o Super Sonic e a Burning Blaze ao mesmo tempo. Mas ele não segue com esse tipo de poder consistentemente, por isso que ele está um pouco abaixo. Mesmo assim, o Eggman sozinho não deve ser subestimado, e é o vilão mais recorrente da franquia por um motivo, sendo a antítese do que o Sonic representa. Sem falar que o Eggman dominou o mundo no Sonic Forces. Claro, ele teve a ajuda do Infinite, o que definitivamente abaixa um pouco o Eggman e impede ele de alcançar níveis superiores nesse vídeo, mas isso assim ainda foi um feito impressionante. Os Havok e o Metal Sonic, na forma base dele, também estão nesse nível. No nível 4, a ameaça é gigantesca e descontrolada, onde o vilão é praticamente uma força da natureza que é capaz de aniquilar civilizações inteiras. Quem representa esse nível é o Chaos, mais especificamente na sua forma final. E aqui a escala muda completamente. Chaos não depende de tecnologia ou estratégia complexa. Ele é pura força destrutiva, sendo o deus da destruição no universo do Sonic. Como uma entidade ligada às Esmeraldas do Caos, ele pode atingir formas extremamente poderosas, como o Perfect Chaos, que é o seu auge e é capaz de destruir cidades inteiras casualmente, acabar com a civilização dos Equidnas e até destruir a Egg Fleet com facilidade. Ele estaria mais alto na lista por ter precisado do Super Sonic para ter vencido ele no Sonic Adventure, mas o Sonic na forma base consegue vencer ele no Sonic Generations, o que impede o Chaos de ir mais alto. Claro, o Sonic fica mais forte entre os jogos, mas isso ainda não muda a questão que o Chaos simplesmente não chega ao nível de escala das próximas ameaças. E ele também é redimido no final da história do Sonic Adventure, então isso tira um pouco de nível de ameaça dele, já que ele era um ser raivoso mais do que um ser malvado. Criaturas como o Bio Lizard também estão nesse nível. Agora no nível 5 a gente entra no território do absurdo, com conceitos que vão além de uma força bruta simples e ameaçam o equilíbrio do planeta inteiro do Sonic. O que demonstra isso melhor é o Infinite, que não é só forte, mas também consegue distorcer a realidade. Um poder da Phantom Ruby, ele cria ilusões que se tornam reais, manipula a percepção e praticamente reescreve o campo de batalha ao seu favor. Ele já venceu o Sonic antes e só foi derrotado porque o Ouriço Azul estava com a ajuda do Avatar. E nos Chaotic Case Files, ele conseguiu tranquilamente humilhar vários dos heróis ao mesmo tempo. Aqui o vilão já começa a brincar com conceitos além da força física.
Ele até criou um sol virtual com a Phantom Ruby que ameaçou destruir o planeta inteiro. E eu sei que tem gente que considera o Infinity uma fraude e tal, mas a gente tem que lembrar que foi ele que derrotou o Sonic. E mesmo com o Sonic crescendo em poder, ele ainda derrotou ele de novo, entrando em manipulação de realidade em escala global, o que coloca ele muito acima de ameaças puramente destrutivas. O Neo Metal Sonic também é um exemplo dessa categoria, tá mais ou menos nesse nível. Também nesse nível tem o Mephiles, não posso me esquecer dele, né? No nível 6, chegamos em um nível onde o vilão não é apenas um personagem, mas sim um conceito vivo. Uma entidade que representa o mal em escala planetária, quase inevitável. Aqui, nada menos que uma forma super é necessário para encarar esse tipo de ameaça. E como exemplo, temos o Dark Gaia, e existe desde o começo do tempo. E com esse nível de poder, já não estamos mais falando apenas do mundo, estamos falando de uma entidade primordial. Dark Gaia é literalmente uma força cósmica responsável por ciclos de destruição do planeta Terra no universo Sonic. Sendo a personificação da noite e da escuridão, ele não quer dominar, ele existe para destruir em uma escala cósmica. Inimigos como o Black Doom em sua transformação final e o Eraser Jim também estão nesse nível, não necessariamente de poder, mas sim de ameaça. E finalmente, no nível 7, o topo absoluto da hierarquia, temos as entidades cósmicas. São seres que conseguem apagar o espaço-tempo da cosmologia multiversal de Sonic. E para representar essa categoria, temos o vilão principal mais recente, o The End. Esse não é só um vilão poderoso, mas sim é uma entidade que transcende completamente os níveis anteriores. The End representa literalmente o fim de tudo. E não apenas planetas, não apenas civilizações, mas a própria existência. Ele é apresentado como algo inevitável, uma força que nem mesmo seres extremamente poderosos conseguem enfrentar de forma convencional. Aqui o Sonic não está lutando contra o inimigo, ele está lutando contra o conceito de aniquilação total. Outros vilões que se encaixam nesse nível e nessa escala de poder são o Time Eater e os Solaris. Nesse vídeo eu não vou tentar argumentar qual que é a entidade mais poderosa, se é o Solaris ou o The End, mas eu vou sim falar sobre o nível de ameaça narrativa que eles representam. E eles são mais ou menos equivalentes. E essa é a lista dos 7 níveis de vilões do Sonic. Vocês concordam ou não com essa lista? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam.